Fala, povo das águas, beleza? Sou o Gabriel, vulgo Boca, aqui do Bocas Fish. Galera, então, hoje aí, nosso vídeo vai estar sendo para falar sobre apistograma. Galera, aqui no nosso vídeo eu vou falar sobre o apistograma no geral, tá? Não vou estar dando enfoque numa espécie em si, porque existem muitas e muitas espécies, tá? Então assim, só de cabeça aqui, vou te falar logo dois assim muito rápido, tá? Xadrezinho, Cacatoide, Agassize, Elizabeth. Então assim, entre outros milhares que existem aí, tá? Não vou estar parando pra gente falar todos eles, tudo certinho. Não seria um vídeo aí de horas aqui a gente conversando. Com certeza vocês já estão percebendo aí, nosso aquário está cor de chá. Então assim, vão sair algumas plantas daqui, vão para o aquário da minha esposa, então a gente vai estar aí ajeitando. Como eu falei para vocês, a nossa ideia aí é manter até tetrinhas no nosso aquário. Então vou mudar um pouquinho aí, vou voltar aqui para o assunto. Comentei aqui só para vocês não acharem uma coisa muito estranha. Galera, eu vou falar primeiro de tudo de alimentação para eles, tá? É o maior erro aí que eu vejo todo mundo cometendo. Galera, apistograma, ele precisa de uma base proteica, a gente precisa dar um pouco mais de proteína para eles, porque não tive erro aí tá usando só ração. Então assim, eu realmente indico vocês tá utilizando aí um composto, né, proteico um pouquinho maior, como Artemia, Bloodworm, Equitreia. Então assim, tem pelo menos aí 3 tipos que você pode estar utilizando aí para suplementar, né, entre aspas ali, a ração, né, a alimentação do seu peixinho. E a Poetara, tá? A linha Black, a gente utiliza aqui a Disco e a BSF. Utilizo também a ração da Maramar, a Spirulina, os flocos, tá? Utilizo aqui por causa de todos os peixes, então assim, eu estou suplementando eles com todos os tipos. A espirulina é um tipo de proteína, só que vegetal, tá, galera? Então você tem que lembrar que na hora que eles estão comendo ali, acaba adquirindo um pouquinho mais de proteína vegetal, pode estar mais animal, mas por via das dúvidas a gente suplementa aqui com tudo, tá? E todas as minhas rações, até nas artemias que eu gosto muito de utilizar, eu, Gabriel, tenho utilizado, eu, Boca, né? Desculpa, tenho utilizado muito BioGuard, galera. É um probiótico, tá? É uma coisa muito boa, ajuda aí na parte do metabolismo, né? Na parte digestória do seu animal, deixa o seu animal bem melhor, muito mais saudável. Então assim, tenho indicado muito aí, gosto muito, então indico para vocês, corre lá. Tem o pessoal do Rio, quem não é do Rio também, o Marquinhos lá da Tal Pai Tal Fish envia, então manda mensagem lá para eles, cara, é muito bom, uso aí, já tô amando, bem lá da Base Flora, eles mandaram aqui pra gente, tenho gostado bastante. Não trouxe ainda vídeo para vocês mostrando, falando um pouquinho mais, mas ainda vai sair um vídeo, eu prometo. Estou seguindo muito o que o pessoal tem mandado na caixinha lá de perguntas do nosso Instagram. Então assim, a alimentação no geral, a gente utiliza pelo menos uma vez por semana numa base proteica maior. Então o ideal ali seria uma vez a 2 vezes por semana. Eu Boca aqui utilizo uma vez só. Estou pensando em passar para 2. Quando eu começar a querer realmente reprodução, aí eu vou passar para 3 vezes, tá? Aumentando aí a questão da proteína para ver se ajuda aí na reprodução também, tá? Vou estar falando agora com vocês sobre pH. Galera, na natureza é um peixe que vai ter o seu pH ali perto dos 5. Em aquário você pode chegar até 7. Eu, Boca, mantenho em 6.8, 6.6 a 6.8. Tá? Eu acho que já está mais do que suficiente, não precisa subir mais do que isso. Eu gosto aí de deixar uma coisa mais perto do natural possível, tá? Não desceria muito mais do que isso, porque o meu maior problema do pH 5, né, que a gente acharia ali na natureza, é que dentro do nosso aquário, como um regime fechado, a chance, né, da gente ter um pico ali de amônia é muito maior, porque as bactérias no pH tão baixo, elas não se reproduzem facilmente. Então não adianta você pôr
entulhar ali de acelerador biológico o seu pH lá embaixo, que não, elas não se fixam tão assim. Eu não indico vocês aí um pH tão baixo. Então 6.6, 6.8 tá mais do que o suficiente ali para eles. GH, tá? GH, eles gostam de GH mais mole. Eu mantenho aqui entre 6 a 4. Eu tenho que até fazer o teste porque estava querendo dar uma subida. Aqui, como nosso aquário é muito grande e agora eu comecei a utilizar aí a água um pouquinho mais cor de chá, começou a querer cair um pouquinho o pH, então eu botei uma rochinha ali marinha para poder dar uma subida no pH, e com isso também mexe no GH. Então é uma coisa que a gente tem que ficar ali controlando pelo menos uma vez por semana. A gente tem que fazer esses testes, principalmente quando a gente faz a TPA. Eu, Boca, faço antes, tá? Para depois disso completar com água, porque aqui eu já sei como vem a água, então mal ou bem eu já sei mais ou menos o que eu tenho que adicionar para manter os parâmetros iguais. Temperatura, galera, temperatura eu mantenho aqui entre 26 a 28 graus, não mantenho mais baixo que isso, porque o metabolismo cai muito. Quando cai o metabolismo, a chance de doença é muito grande. Então assim, você vai ver em vários locais dizendo que pode chegar a 24 graus. Não recomendo, por causa do metabolismo dele. E assim, muita gente bota até 30 graus, porque eu não recomendo os 30. Quando você bota a temperatura muito alta, a oxigenação diminui muito no nosso aquário. Você tem que lembrar que o apistograma, a maioria das vezes, ele vai estar aqui, ó, perto do fundo, ali meia água, mais perto do fundo. Então, a oxigenação perto do fundo normalmente já é menor. Então, eu tento manter a temperatura um pouquinho ali perto, mais baixa, né, entre aspas, ali 26, 27 graus, chegando até os 28. Porque quando a gente mantém ali até o máximo de 28, a oxigenação ainda está tudo ok. A Boca, quero manter uma temperatura de 30 graus para meus peixes, quero acelerar o metabolismo dele. Não tem problema nenhum. A única coisa que eu deixo vocês de atento é mantenha uma movimentação grande na superfície para aumentar a troca gasosa, tá? Para você, o seu peixinho não faltar oxigênio, não ficar boqueando ali e acabar morrendo. Tamanho de aquário, tá? Então isso é muito relativo. Tenho conversado com várias pessoas. Se for na questão da reprodução, o pessoal tem botado em aquários menores até e tem conseguido um êxito muito maior do que aquários muito grandes. Então assim, isso eu acho que também vai muito dos animais, né? Tem animaizinhos aí que gostam aí de um espaço mais calmo, então quando você botar um aquário menor, você acaba ficando suscetível só a eles dois. Então eu, Boca, recomendaria pelo menos aí a mesma coisa do Ramirez ali, seus 50 litros, 40 litros, tá? Para você manter um casalzinho. Botaria muito ali, muitos botânicos, coisas para eles poderem se reproduzir ali mais fácil. Galera, o cara lá do Uru Aquários, ele conseguiu, né, a reprodução lá do xadrezinho. Então galera, corre lá, o aquário deles é cheio de botânicos. Então assim, é uma coisa mais pegada pro natural, e ele conseguiu a reprodução em casa. Você quase não vê aí o pessoal divulgando tanto. Obviamente sempre tem alguém que está conseguindo reproduzir, mas você vai ver que às vezes vai ser numa folha, num tronco. Então quando você tende a trazer para algo mais natural, você consegue ele facilitar. Então assim, eu acho que um aquário de pelo menos esses 40 a 50 litros ficaria mais do que o suficiente para eles, tá? Você manter o casalzinho ali, para você conseguir ter uma reprodução mais fácil com eles. A Boca, não quero manter só eles, quero manter um pouquinho mais aí, né? Quero fazer um comunitário. Já indico ali pelo menos 60 litros, principalmente se você tiver um casal, porque eles vão tentar ali expulsar os outros peixinhos ali que estão por perto. Boca, eu fiz um aquário menor e deu certo. Sim, galera, aquarismo não é matemática, nada é uma coisa exata. Estou passando para vocês uma coisa que eu tenho visto dentro dos meus aquários, do que eu já vivi. Então assim, aquários maiores se tornam mais fácil de você manter também, tá? A oscilação é menor. Você tem que lembrar que maior quantidade de peixe, maior carga orgânica. Então, isso é uma dica minha para vocês.
Então assim, galera, eu agora no momento eu tô com um trifaciato aqui dentro do aquário e tô com o H6 que a gente ganhou, tá? Então assim, o H6 está numa quarentenazinha. A fêmea tá separada no aquário hospital, eu tô medicando, ela apanhou bastante ali do macho, então tô medicando. Não sei se a gente vai conseguir aí manter ela viva, mas a gente está dando o máximo, tô entrando com medicação já, só que ela realmente está bem baqueada. A gente está tratando dela aí, já coloquei a alimentação para ela, se interessou mais, já foi lá comer um pouco, então isso já dá um ânimo pra gente, tá? Mas já tá aparentando ali também, pela anamnese ali clínica que eu tô fazendo com ela, já tá aparentando ter algumas outras coisas ali, né, que a gente não queria estar vendo. Ah, mas isso é um papo para um outro dia aí. Então, assim, galera, no geral, eu, Boca, aí faria um aquarinho só para eles, tá? E eu vou estar fazendo aí mais para frente. Então, eu acho um peixe muito incrível. A gente cada dia mais tem conseguido vários relatos, né, de pessoas tentando reproduzir em casa. Então, indico muito a vocês. Ah, quase esquecendo, tá? Quando a gente for montar o aquário ali, indico bastante vegetação, galera. Eles gostam de vegetação, eles gostam de galhada. Então assim, não adianta você botar um aquário pelado, você botar um aquário aí só com areiazinha ali e deixar a Deus dará. Não, eles gostam de água um pouquinho mais escura. Por isso que aqui nosso aquário está com essa tom mais chata, porque a ideia aqui é pensar no bem-estar deles. O visual pra gente, eu curto muito, mas tem gente que já não curte. Então assim, se você quer pensar numa reprodução deles, pensar ali no bem-estar do seu animal, eu nesse caso aí, Ramirez, Apistograma, eu já colocaria ali uma água um pouquinho mais cor de chá ou uma luz um pouquinho mais fraca, né, com bastante plantas que subam, que não precisam de uma demanda tão grande, para você não precisar entupir seu aquário de luz, tá? A reprodução, galera, normalmente a gente mantém ali um aquário, né, com mais troncos, mais plantas. Eles gostam muito de desovar, tá? Então são peixes ovíparos, então gostam ali de desovar em folhas, em troncos. A mesma pegada ali do Ramirez, só que assim, eu não tenho visto ninguém utilizando aí, como a gente indicou o Ramirez, utilizar um vaso de barro, nunca vi. Então assim, não vou ser eu que vou estar indicando vocês isso. Se vocês quiserem testar, testem, contem pra gente, isso é muito bom, a gente está difundindo essas coisas. Mas assim, o que eu tenho visto muito, que eu tenho lido muito, realmente é sempre isso, um tronco ali, uma pedra, folhas secas. Então assim, você que está querendo reprodução, como eu também vou estar fazendo um aquarinho ali, visando a reprodução, visando um pouco mais o biótipo, tá? Bote umas folhas secas, tá? Bote uns tronquinhos, uns cocos, algo ali com bastante botânico, né? Para chamar a atenção deles, ele voltar a algo mais natural para eles, tá? Obviamente sempre vai ter alguém que consegue reproduzir o animalzinho na água mais tranquila ali, com um ou dois tronquinhos, mas assim, o que eu tenho visto e que eu tenho lido sobre, a maioria das pessoas que conseguem aí é sempre dessa mesma forma, tá, galera? Então é isso, pessoal. Hoje eu trouxe aqui uma palhinha um pouco para você, tudo que eu sei sobre apistograma. Agora todos os nossos vídeos são segunda, quarta e sexta às 7h30. Então, galera, toda segunda, quarta e sexta 7h30, vocês vão estar vendo esse aquário aqui, enquanto a gente não termina aquela estante lá. Devo estar terminando para semana que vem, tem que comprar as madeiras, vou ganhar um substrato também para montar o nosso aquário lá, que vai entrar o xadrezinho, tá? Então assim, cada dia a gente está tentando evoluir para estar trazendo coisas novas para vocês, tá? É isso, valeu, fui!